Fala pessoal, recentemente comecei a produzir conteúdo sobre medicina baseado em evidências no Instagram e da última vez que eu postei relacionado a testes diagnósticos, recebi a sugestão de abordar a razão de verossimilhança. E é um tema de fato muito importante e o entendimento nem sempre é o mais fácil. Então o objetivo é simplificar o máximo possível aqui para ficar com o entendimento tranquilo. Não só da parte matemática, que na verdade não é o mais importante, mas principalmente do conceito da razão de verossimilhança e de para que a gente pode usar. Antes de falar sobre o que é a razão de verossimilhança, a gente tem que saber quais são as perguntas que a razão de verossimilhança vai responder. E são elas. A primeira, qual é a relação entre as probabilidades de um exame positivo em um doente e um saudável? Nesse caso, a gente vai usar a razão de verossimilhança positiva. E a segunda, qual é a relação entre as probabilidades de um exame negativo em um doente e um saudável? Nesse caso, a gente vai usar a razão de verossimilhança negativa. Como para qualquer teste diagnóstico, a gente tem que usar o raciocínio bayesiano. A gente não pode considerar só a acurácia diagnóstica, a gente tem que considerar também a probabilidade pré-teste do paciente, que é aquela que a gente consegue com a anamnese, com a avaliação clínica. Então, partindo do paciente, ele vai ter uma probabilidade pré-teste de estar doente, que eu vou chamar aqui de P1, e uma probabilidade pré-teste de não estar doente, que vai ser 1 menos P1, ou 100% menos P1. É importante nesse ponto a gente distinguir probabilidade de chance, porque enquanto a probabilidade é um percentual, né, a gente dá ela em relação a 100%, a chance é uma comparação. Então você pega a probabilidade de uma coisa ocorrer e compara com a probabilidade da mesma coisa não ocorrer. Assim você vai ter a chance. Então a fórmula para a chance vai ser essa aí, P1 sobre 1 menos P1. Por exemplo, se eu tenho uma probabilidade de 80% de um evento ocorrer, no caso de um paciente estar doente, a chance, também chamada de odds, vai ser de 4 para 1. Vamos lá, vamos começar a analisar a acurácia desse teste diagnóstico, começando pelos pacientes doentes. Nos pacientes doentes, o que a gente quer é que o teste dê positivo, a gente quer que o teste conte para a gente que aquele paciente de fato tem uma doença. E a probabilidade desse teste dar positivo em um paciente doente é a sensibilidade. Então, a sensibilidade é quando você considera todos os pacientes doentes, testa todos. Quantos testes deram positivo? E essa vai ser a probabilidade, quando você coloca isso em relação ao total. Só que nem tudo é tão legal assim, porque nenhum teste tem a sensibilidade de 100%. Apesar de ter testes que têm a sensibilidade altíssima, nada é 100% nesse mundo. Então, nós temos também alguns falsos negativos, que é quando o teste dá negativo em um paciente que tem a doença. Nós falamos então dos pacientes doentes, vamos partir para a análise dos pacientes saudáveis. E neles o interessante é que o teste diga para a gente que o paciente não tem uma doença, ou seja, que o teste dê negativo. E essa probabilidade de o teste dar negativo em um paciente que está saudável é chamada de especificidade. Só que, assim como nos pacientes doentes, nem tudo são flores aqui. A gente vai ter também, além dos verdadeiros negativos, né, que são os resultados negativos nos pacientes saudáveis, nós teremos alguns falsos positivos, que são testes com resultados positivos em pacientes que não têm a doença. Quando a gente junta os verdadeiros positivos e os falsos positivos e faz a proporção, né, tipo, dentro dessa soma de todos os positivos, qual proporção é verdadeira? A gente chega ao valor preditivo positivo. E dá para fazer isso com os negativos também. Juntar os verdadeiros negativos e os falsos negativos e ver qual proporção desses negativos todos é de verdadeiros negativos. É importante lembrar que o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo, eles não são influenciados somente por sensibilidade e especificidade. Eles são influenciados também pela probabilidade pré-teste de o paciente estar doente ou não. Então, o valor preditivo não é uma característica do exame. Na verdade, ele é uma interação da acurácia do exame com a probabilidade pré-teste do paciente. Beleza, Pedro, mas a aula é sobre razão de verossimilhança e aqui nesse slide você nem falou de razão de verossimilhança. Onde que entra isso? É agora que a gente vai ver. A razão de verossimilhança, quando a gente está falando de probabilidade, ela ainda não é muito útil, mas quando a gente passa essa probabilidade para a chance, ela permite que a gente saia da probabilidade pré-teste e chegue na pós-teste, ou seja, no valor preditivo, com muito mais facilidade. Nós temos aqui a chance pré-teste, que eu vou chamar de C1, lembrem-se da diferença de chance para probabilidade, e teremos uma chance pós-teste, que eu vou chamar de C2. A chance pré-teste vezes a razão de verossimilhança vai ser igual
a chance pós-teste, ok? Então, vamos ver como que isso fica diferente para casos positivos e para casos negativos. Para casos positivos, que a gente está falando da razão de verossimilhança positiva, nós teremos a probabilidade pré-teste, que a gente vai transformar através da fórmula em uma chance pré-teste, e vai pegar a razão de verossimilhança positiva. Então lembrem-se, qual que é a pergunta que a razão de verossimilhança vai responder e qual que é a intenção, né, da razão de verossimilhança? É comparar os resultados positivos entre os doentes com os resultados positivos entre os saudáveis. Nós compararemos aqui a sensibilidade com 1 menos especificidade. O que eu quero saber é essa razão de sensibilidade e de 1 menos especificidade. E nesse caso, da razão de verossimilhança positiva, quanto maior a razão de verossimilhança, melhor. Por quê? A sensibilidade está dando para a gente verdadeiros positivos, enquanto 1 menos especificidade está dando falsos positivos. Então, quanto maior a razão de verossimilhança positiva, mais verdadeiros positivos eu tenho em relação a falsos positivos. Com isso, maior vai ser o meu valor preditivo positivo. Vamos falar agora, que a gente já falou da razão de verossimilhança positiva, vamos falar da negativa. Na negativa, a gente está comparando os testes negativos em doentes com os testes negativos em saudáveis. Os negativos em doentes, a gente vai chegar neles por 1 menos a sensibilidade, né? São os falsos negativos. E os negativos em saudáveis, a gente chega neles pela especificidade. São os verdadeiros negativos. Se eu tenho 1 menos sensibilidade sobre especificidade, quanto maior é 1 menos sensibilidade, que são os falsos negativos, menor é a acurácia do meu teste. Então, o que é interessante para a razão de verossimilhança negativa é que ela seja sempre menor, o menor possível. Porque quando ela é menor, lembrar aqui que o numerador é 1 menos sensibilidade e o denominador é especificidade, quando ela é menor, a gente diminui os falsos negativos ou aumenta os verdadeiros negativos, o que é interessante, né? Ou a gente está diminuindo o numerador, ou a gente está aumentando o denominador. E agora vamos partir para alguns casos para a gente aplicar essa razão de verossimilhança positiva e razão de verossimilhança negativa para ver como que é esse jogo aí das probabilidades. Não é uma matemática complicada e nem é o foco. O que importa de verdade é você sair desse vídeo com a mensagem de que a razão de verossimilhança é um intermediário entre a probabilidade pré-teste e a probabilidade pós-teste. Vou começar aqui por esse nomograma que vai analisar a razão de verossimilhança negativa do D-dímero para trombose venosa profunda. O D-dímero é um teste que tem alta sensibilidade, só que a especificidade dele não é isso tudo. Então, ele é muito bom para descartar. Por quê? Como ele é muito sensível, em casos em que tem TVP, a probabilidade de ele dar positivo é muito alta. Então, se ele não der positivo em um paciente que tem a suspeita, a probabilidade desse paciente ter, de fato, diminui bastante. Vamos passar aqui, ó, probabilidade pré-teste, partindo de um paciente que tem a probabilidade pré-teste de 5%. Esse teste do D-dímero deu uma razão de verossimilhança, né? Dependendo do teste que é usado, pode ser de 0,2, pode ser de 0,05. E essa razão de verossimilhança negativa vai levar essa probabilidade pré-teste, que era de 5%, para entre 1 e 2% no primeiro caso e para 0,5% no segundo caso. Vocês estão vendo como que a probabilidade pré-teste, quando passa pelo teste, né, ela é pré-teste, a gente vai ter o teste, no pós-teste ela é alterada, dependendo da acurácia do teste. Agora, passando para outros exemplos. Nós temos aqui uma probabilidade pré-teste de 50%, com sensibilidade e especificidade de 90%. A razão de verossimilhança positiva nesse caso vai ser 90%, lembre-se, sensibilidade sobre 1 menos 90%, 1 menos especificidade. Então, isso aqui vai dar 90 sobre 10, vai dar 9. Enquanto a razão de verossimilhança negativa vai ser igual a 1 menos sensibilidade, então vai ser 10%, sobre especificidade, 90%. Isso aqui vai dar 1/9. E a chance pré-teste vai vir dessa probabilidade. Se a probabilidade é 50%, nós temos duas partes iguais, né? Nós temos a probabilidade igual do paciente ter e não ter a doença. Então, a chance aqui vai ser de 1/1. Se o teste der positivo, nós vamos chegar à probabilidade pós-teste, através da chance pós-teste,
usando a razão de verossimilhança positiva. Então, a chance pós-teste vai ser igual à chance pré-teste, que é aqui de 1 para 1, vezes a razão de verossimilhança positiva, que é 9. Então, a chance pós-teste vai ser 9. Como que eu vou sair da chance pós-teste para a probabilidade pós-teste? Se a chance é 9, ou seja, 9 para 1, eu tenho que pegar o 100% e dividir o 100% em 10 partes iguais. As 9 de suspeita de doença e a 1 de suspeita de não ter a doença. Eu vou pegar 100, dividir por 10 e multiplicar por 9. Essa vai ser a probabilidade pós-teste, que vai ser de 90%. Partindo agora para a análise de um resultado negativo, em uma probabilidade pré-teste de 50%, ou seja, uma chance de 1 para 1, sensibilidade e especificidade de 90%. Nós temos que C2 igual a 1 para 1 vezes 1 nono. Isso aqui vai dar 1 para 9, né? 1 nono. Então, a probabilidade pós-teste vai ser de 10% desse paciente ter a doença. Vejam como que a gente saiu de 50% para quase certeza de doença quando o exame deu positivo e para quase um descarte da doença quando o exame deu negativo. Agora vamos lá, vamos dar mais alguns exemplos. Partindo de uma probabilidade pré-teste de 10%, ou seja, a chance 1 aqui vai ser de 1 para 9, sensibilidade 95% e especificidade 90%. A chance, já falei, 1 para 9, razão de verossimilhança positiva, já calculei para não ficar fazendo conta aqui, dá 9,5 e a negativa dá 1 sobre 18. Se o teste der positivo, eu vou ter o quê? Que a chance 2 vai ser igual a 1 nono vezes 9,5. Isso aqui dá um pouquinho mais, né, de 1 para 1. A probabilidade aqui, então, vai dar bem próxima de 50%, a probabilidade pós-teste de o paciente ter a doença. Agora, se o teste der negativo, a chance 2 vai ser de 1 nono vezes, aqui nós temos 1 sobre 18. Isso aqui dá 1 sobre 162. Pensa, dividir 100% em 163 partes, que é o 1 de cima e o 162 de baixo, a probabilidade pós-teste vai ser menor do que 1%. Então, nesse caso aqui, você praticamente descarta a doença e nesse aqui você se aproxima do diagnóstico, mas ainda não é suficiente para você firmar esse diagnóstico. Partindo para o nosso último exemplo, nós temos uma probabilidade pré-teste de 90%, ou seja, a chance vai ser de 9 para 1, a sensibilidade de 80% e especificidade de 90%. A chance 9, como já disse, razão de verossimilhança positiva de 8, isso aqui você consegue pela fórmula, e negativa de 2 nonos, né? Lembre-se que é 1 menos sensibilidade, 20%, sobre especificidade, 90%. Se o exame der positivo, esse paciente vai ter a chance 2, ou seja, chance pós-teste, de 9 vezes 8 de ter a doença. Essa chance pós-teste vai dar 72, e se você dividir 100% em 73 partes, né, porque a chance aqui vai ser 72 para 1, cada parte vai ter entre 1% e 2%. Então você chega na chance 2 de 72 para 1, na P2, que vai estar entre 98% e 99%. Agora, se o resultado der negativo, a chance 2 vai ser igual a 9, que é a chance pré-teste, vezes a razão de verossimilhança negativa, que é de 2 nonos. Então, nós temos aqui, vamos cortar o 9 com 9, a chance 2 vai ser de 2 para 1. Se você dividir 100% em 3 partes, você fica com 3 partes de 33,333%. Então, a chance 2 é de 2 para 1. A P2, que é a probabilidade pós-teste do paciente ter a doença, vai ser em torno de 66,6%. Isso porque a gente partiu de 90%. No primeiro caso, você novamente quase confirma, mas lembrando que aqui a gente já estava com uma probabilidade pré-teste bem alta, e no segundo caso você afasta, mas você ainda não nega a possibilidade de ter uma doença. Por isso é muito importante você não só saber os conceitos, mas também ter senso crítico na hora de pedir um exame. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, espero ter sido útil para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, dar o joinha no vídeo e seguir lá no Instagram, porque tem muito conteúdo bacana. Até a próxima!